Salut! J'espère que vous allez bien. Hoje nós vamos estudar um assunto muito interessante. Como é que nós vamos formar o gênero de algumas palavras, no caso da nacionalidade. La formation du genre masculin ou féminin de nationalité. Então, nós temos uma regra geral para formar o féminin em francês. Quando a nacionalidade terminar em S, D, L, A, I, N, ao final acrescentamos a letra E. Segundo, quando terminar em I, E, N, acrescentamos N, E. Terceiro, caso ao final tenha um E, não haverá mudança para o feminino. Então, nós temos aqui algumas nacionalidades. Primeiro, país, em seguida, nacionalidade. Le Brésil, nationalité, brésilien, féminin, brésilienne. L'Allemagne, allemande ou allemand. La Russie, russe. L'Italie, italien ou italienne, féminin. Le Mexique, mexicain, mexicaine. L'Espagne, espanhol ou espanhol, com um ezinho no final. Então, vamos analisar esse quadro aqui. Adjectif de nationalité. Então, aqui nós temos a forma para o masculin e a forma para o féminin. Français, française. Allemand, allemande. Chinois, chinoise. Marocain, marocaine. Espanhol, espagnol. Indonésien, indonésienne. Brésilien, brésilienne. Russe, russe. Belge, belge. Turc, turc. Grec, grec. Então, observe aqui, a primeira, para o feminino foi acrescentado apenas o E ao final. Então, nós temos aqui S, D, S, A, I, N, L. Então, nós temos aqui a regra, ao final acrescentou-se apenas a letra E. Ian, feminino, IN, então acrescentamos mais um N e um E ao final. Brésilien, brésilienne. E a terceira regra aqui, se terminou em E, não vai haver mudança para o feminino. Russe, russe, belge, belge. No caso aqui, turc, terminou em C, acrescentou-se que, U, E. Turc, grec, para o feminino. Vamos aos exemplos. 1. Il est français, féminin, elle est française. 2. Pedro est brésilien, Ana est brésilienne. 3. Paul est belge, Julie est belge. 4. Moi, je suis mexicain et toi? Moi, je suis mexicaine. Agora nós vamos analisar que palavras nós vamos empregar diante de nomes de países ou cidades. Quando nos referimos a países ou cidades, devemos empregar algumas palavras. Para países, de acordo com o gênero, ou seja, masculino ou feminino, vamos empregar palavras diferentes. Como saber o gênero? Empregamos o artigo le, que significa o la, que significa a, diante do nome de país, ou L apóstrofe quando iniciar por vogal. Então, se o país iniciar por uma dessas vogais, eu não vou empregar nem le, nem lá. Simplesmente L apóstrofe, independente de ser um país do gênero masculino ou feminino. Ok? Então, temos aqui, primeiro país, Mexique, México. É um país do gênero masculino, le Mexique. Canadá, le Canadá. Brésil, le Brésil. Chine, la Chine, a China. France, la France. L'Espagne. Então, olha só, eu não posso escrever la Espagne, porque inicia por uma vogal, E. Então, tirou-se a vogal, lá, e
ficou apenas L apóstrofe. Apóstrofe é essa vírgulazinha em cima do L. Então, l'Espagne, a Espanha. Então, essas palavrinhas são chamadas de preposição. Então, vamos observar aqui pays, países. Então, vamos observar aqui. Se o país for do gênero feminino. Ou, se o país for do gênero masculin. Ou, com o X no final, pays pluriel. Então, se o país for um país que já é escrito no plural, nós vamos empregar o. Ville, cidades. Sempre para a cidade, nós vamos empregar a com este acento aqui, craseado. A. Vamos aos exemplos. Exemplo 1. J'habite au Brésil. Eu moro no Brasil. Eu não vou falar j'habite le Brésil, e sim j'habite au Brésil. Então, esse o indica que o Brasil é uma palavra do gênero masculino. 2. Tu habites en Espagne. Espanha. Nós vimos que é um país do gênero feminino. Ok? Então, para país do gênero feminino, eu utilizo un. Non, j'habite au Portugal. Et toi? Moi, j'habite en Chine. Então, aqui, o Portugal. Portugal é um país do gênero masculino. Eu falo o Portugal. Então, o Portugal. J'habite en Chine. Observamos aqui que a palavra China é uma palavra do gênero feminino. La Chine. Então, eu utilizo en Chine. Eu moro na China. 3. Tu habites en quelle ville? Moi, j'habite à Macapá, au nord du Brésil. Moi, j'habite à Macapá. Macapá é uma cidade, então para a cidade sempre eu emprego a craseada aqui. Eu moro em Macapá, no norte do Brasil. Alors, c'est très facile. J'espère que vous avez bien compris. Et merci beaucoup. À la prochaine.